Olá, que honra, que alegria, que felicidade. Estamos muito felizes em começar o projeto Fala FM, a voz do mundo FM. O grande objetivo desse projeto é trazer experiências, compartilhar cases e agregar e contribuir ainda mais com esse setor, que é um setor que tem um papel fundamental e um papel importante de ser um protagonista das empresas, dos negócios, que tem acelerado cada vez mais e mais. O FM, ele está no centro, conectando as áreas de negócio, conectando a empresa com um propósito só e um objetivo só. Estamos muito felizes. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Diego Biscaia e vou liderar este projeto, esse programa, junto com vocês, e vai ser uma felicidade muito grande. E no dia de hoje, a abertura do projeto Fala FM, né? Nós temos uma grande celebridade que vai estar conosco, compartilhando, interagindo e trazendo conhecimentos que vão além. Ricardo Barros, seja bem-vindo. Que honra, que alegria, que felicidade. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder dividir um pouquinho da minha história, de poder contar como que as coisas aconteceram aí ao longo do tempo até chegar a ser um gestor de FM. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente por vocês estarem dando voz para o gestor de FM, né? Acho que isso é muito importante. Então, falando um pouquinho mais aqui do Ricardo Barros, até para que todos vocês conheçam, Ricardo está há 20 anos no mundo de facilities. Atualmente, ele atua numa grande empresa, né, atuando na linha de frente, atuando na visão de negócios e o mais importante, né, trazendo uma responsabilidade que vai além, contribuindo para a empresa. Ricardo passou por grandes empresas, né, como o Bradesco, Contax, a Teleperformance, né, o Grupo Conecta, né, e tem sempre como premissa estar à frente, apoiando a empresa nas estratégias como um todo. É eletricista, né? Tem MBA em gestão de facilities na USP e atualmente cursa MBA em gestão de obras e qualidade de desempenho na FMU. Ricardo, fala um pouquinho para nós, né? Como tudo começou? Nossa, começa com uma história um pouco engraçada também, né? Eu tinha terminado o colegial técnico e fui trabalhar no Rio por um período na área de telecomunicações e voltei para São Paulo. E aí estava desempregado, passando na rua, tinha um rapaz pendurado no poste. E eu falei, poxa, eu preciso voltar a trabalhar. Eu falei assim, ô moço, olhando para cima assim, né? Onde o senhor trabalha, não está contratando? Ele falou assim, ô meu amigo, eu não consigo falar agora, me espera 5 minutinhos. Aí ele foi, terminou o que estava fazendo, anotou no papelzinho para mim. E aí eu peguei o contato e era uma empresa de TV a cabo na época, e aí eu fui trabalhar lá, cuidando do time de campo ali, né, operacional, e aí acabei migrando para a área de facilities da empresa, cuidando dos times de limpeza, de portaria, recepção, e aí fiquei por ali acho que um ano e pouquinho, e depois eu fui fazer aquilo que o coração mandava, que era trabalhar mais um pouquinho na área de operações, então fui trabalhar de eletricista. Eu tinha feito o curso técnico, eu falei, não, eu quero conhecer mais, eu quero fazer um pouco mais dentro desse universo. E aí eu me desliguei da empresa e fui trabalhar nessa área de facilities. Então, trabalhar com eletricista predial nas grandes empresas aí de terceirização de serviço, né? Então, ISS, Cushman na época, trabalhei na Combrasa, então fui passando por todas elas e alicerçando ali. Só que ao longo do tempo a gente vai buscando sempre fazer o diferencial, né? A gente não entrava nas empresas para falar assim, eu quero ser só mais um eletricista ou eu quero ser só mais um supervisor. Eu queria de verdade fazer alguma coisa diferente. Então eu entrei como eletricista, mas eu queria aprender o serviço do mecânico, eu queria aprender o do pintor, e daqui a pouco eu estava entrando no escritório e ajudando a digitalizar as informações, a levantar os KPIs da área, e você vai pegando o gosto, né? E quando pega o bichinho ali no sangue, não tem quem tire mais, né? Então eu comecei por ali, mais voltado nessa área de elétrica, que foi minha formação básica, e eu desde criança já gostava disso, né? Então 9, 10 anos já estava me metendo com os carregadores ali, derrubando disjuntor em casa, dando curto-circuito, deixando a mãe toda brava ali, né? E acabei fazendo o curso técnico, depois fui fazer engenharia,
mas sempre trabalhando na área de elétrica. E depois fui agregando as demais áreas, né? Elas vêm por consequência, né? Eu acho que a competência e a vontade de querer fazer mais e fazer melhor vai te dando os novos desafios. Fantástico, Ricardo. E, Ricardo, eu vejo que ao longo da sua jornada você sempre foi um líder com um propósito forte, com características fortes, né? E sempre teve pessoas muito fortes ao seu redor, né? E me parece que foi na infância onde você teve oportunidades, inclusive, de ter talvez alguns estímulos, algumas inspirações, né? Me fala um pouco mais desse momento também, trazendo aqui um pouquinho mais. Pegando um pouquinho lá da história ali da infância, juventude, né? Então, sempre participei dos movimentos da igreja ali da região, da Igreja Nossa Senhora de Fátima, então participava do grupo de jovens, dos coroinhas ali, então comecei coordenando um grupo de 33 coroinhas, ajustava as escalas, os eventos, os treinamentos. Aí depois a coisa foi evoluindo um pouco mais, aí fui para o grupo de jovens. Paralelo ao grupo de jovens, eu vi que é uma região bem deficitária, então precisava tentar mudar um pouco isso, e aí eu busquei algumas parcerias, a gente com mais uma outra pessoa lá da região, a Márcia, um abraço, né? A gente fundou um grupo pré-vestibular para pessoas carentes, né? Então foi buscar professores na região, foi buscar material didático, então a gente se disponibilizava, abrir o espaço, limpar o espaço, organizar as pessoas, apostilas. Eu nessa época já era um pouquinho bom em matemática, física, geometria, então dava aula de reforço pro pessoal, então a gente conseguiu colocar uns 16 jovens aí na faculdade na época. Uau! Então, para tentar mudar um pouco da realidade, buscar as bolsas, tentar fazer com que as pessoas enxergassem que existia uma possibilidade. E aí, na sequência, eu saí do projeto, o projeto continuou lá funcionando, eu fui coordenar toda a parte financeira do encontro de jovens lá da região, então eu ia 300 pessoas para poder participar um final de semana ali, ter uma experiência de fé, e mais umas 200 para dar todo esse suporte, cozinha, limpeza. Aí eu acho que já era meio que facilities ali, né? Então eu tinha que cuidar de toda a parte de comunicação, dos palestrantes, preparar os espaços, fazer a gestão financeira de verdade das receitas que entravam, como capitalizar, como capturar as doações, né? Buscar com as empresas tudo isso. Então veio trazendo bastante, acho que alicerçando um pouco dessa questão da liderança e de como lidar com diversas áreas ao mesmo tempo, essa multidisciplinaridade, né? Então trouxe um lado mais humano também, porque você acaba, dentro dessa experiência com muitos jovens ali, encontrando situações mais adversas possíveis. Então te traz uma proximidade, te traz a empatia, e isso ao longo do tempo, você pode até não perceber quando é mais novo, mas te ajuda a entender melhor o problema das pessoas, a entender que qualquer reclamação, no fundo, tem algum motivo real e que vale a pena ser analisado. E isso faz com que as pessoas te olhem com o tempo de um jeito diferente. Pô, fala com fulano, com o Ricardo, com o João, que ele vai te ajudar. Então você acaba sendo um pouco conselheiro, um pouco amigo, um pouco mentor, um pouco coach, né? Um pouco de tudo para direcionando. Então isso traz acho que uma liderança, acho que pelo exemplo ali, e que as pessoas geram uma confiança naquilo que você faz e como você faz, né? Fantástico, Ricardo. E eu vejo, né, que com certeza foi fundamental essas experiências que você passou, principalmente para o dia a dia de facilities, né? Eu costumo dizer que o profissional de facilities ele tem que fazer acontecer e tem que ser um grande interlocutor, né? E ele está conectado com todas as áreas envolvendo quais são os desafios, quais são ali talvez as arestas que precisam ser apoiadas, e com certeza essas experiências que você passou e viveu, foi um grande aprendizado para você estar preparado e apto para estar à frente, ocupando uma posição em facilities hoje, né? Eu acho que assim, essa multidisciplinaridade de áreas e de funções ali acaba te trazendo uma visão holística que não é tão simples no dia a dia de você criar, né? Mas que o gestor de FM precisa ter. Ele precisa entender a empresa como um todo e saber quais são as causas e consequências de cada ação que ele vai tomar, ou que o seu time vai tomar. Então, até para proteger as pessoas e para colher os melhores resultados. Então, ele tem que enxergar o todo. Se ele enxergar tudo segmentado, o melhor resultado nem sempre vai aparecer. De vez em quando vai ter a sorte
e a competência de aparecer, sim, mas ao longo do tempo a visão holística de todo o negócio facilita, porque você fica em alinhamento com a estratégia da empresa, com os seus terceiros, com o seu time direto, então isso é muito importante. Muito bacana, Ricardo. E o que mais te motiva em estar em Facilities, né? Quais são os desafios ali que você enxerga no dia a dia? Eu adoro gente. Eu sou fascinado por pessoas, eu gosto de estar podendo cuidar dos espaços para as pessoas. Quando as pessoas perguntam para mim, falam assim, mas o que você faz? Eu falo, eu cuido de gente. Não, mas você cuida de gente como? Eu cuido com a limpeza, eu cuido com o ar-condicionado, eu cuido com o mobiliário bem adequado, eu cuido com o piso de qualidade, tratando da qualidade da água que você bebe, né? Então, dos insumos de higiene que você usa. Então, é a maneira como o FM tem de cuidar das pessoas. E de novo, nem todo mundo consegue enxergar isso. Fala, é o cara do ar-condicionado, é o menino da limpeza, é a menina da recepção. Não. No final das contas, a gente está cuidando de pessoas o tempo inteiro. A experiência do usuário dentro do espaço construído passa por Facilities, não tem como. A pessoa entrou na empresa, ela vai passar na recepção, tem um segurança, tem um controlador de acesso, tem um piso que vai retirar a parte da sujeira que está no pé da pessoa, ou tem um sanitizante, tem N situações e a gente não percebe. Né? Então, a gente está cuidando das pessoas o tempo inteiro. Eu acho que quando o gestor de FM entende que ele está cuidando das pessoas, o trabalho dele, a vida dele fica mais empática e os resultados acontecem de verdade. Ricardo, e é isso que você falou, né? Pessoas no centro, trazendo esse olhar, trazendo essa visão ainda mais longe. E eu vejo que o escritório, pós-pandemia principalmente, ele passou por um processo de um repensar muito grande, um ressignificado. Qual que é o papel do escritório? Né? Para que o escritório ele existe? E quando você fala que quando eu chego no escritório está tudo lindo e maravilhoso, teve uma preocupação muito grande, né, em pensar nos detalhes. São os detalhes que fazem a diferença, né? A forma de receber, de encarar. E o que a gente percebe que a tecnologia ela tem um papel fundamental nessa conexão, nessa colaboração, né, principalmente no pós-pandemia, onde a gente entende que o escritório ele passa por um processo de ressignificação, né? De ser um ponto de entretenimento, um ponto de encontro, de colaboração, de co-criação. Como que você vê esses espaços e essa relação de Facilities com a tecnologia como um todo? Eu vou brincar que eu não consigo enxergar isso separado, né? Hoje o gestor de FM ele é carente de tecnologia, os espaços precisam da tecnologia para uma gestão mais assertiva, para dar mais velocidade, para melhorar o nível de interação e fazer com que as pessoas se sintam próximas mesmo estando distantes. Então, a tecnologia é fundamental. Não tem como hoje existir uma área de Facilities ou que ela esteja se projetando para o futuro se ela não estiver atrelada com a tecnologia. Não dá para desvencilhar mais. É uma coisa quase que única. E como que você enxerga o futuro do FM? Eu vejo que o FM ele é um profissional conectado com as áreas de negócio, conectado com a empresa, conectado com o business, conectado com os produtos, né? Ou seja, o FM está cada vez mais no centro da empresa, da organização e principalmente contribuindo com o crescimento da organização, competitividade, custos. Como que você enxerga esse olhar numa visão de futuro? Eu acho que, como você falou, foi exato. O FM hoje ele é estratégico para as grandes empresas e algumas outras estão começando a se direcionar para isso. Não são todas ainda no mercado, mas as grandes já perceberam que uma gestão de custos dentro da área de Facilities mais acirrada, mais equilibrada, tentando trazer os melhores parceiros, as melhores empresas para trabalhar, os melhores produtos, fazendo um acompanhamento próximo, o uso da tecnologia para fazer a gestão de tudo isso e errar menos, ou se errar, corrigir com uma velocidade que não quase se perceba, vem trazendo ótimos resultados financeiros para a empresa. E quando a gente fala de deixar de gastar custos com FM, a empresa ela torna-se mais competitiva no mercado. Então ela tem a condição de ou crescer internamente, ou melhorar a condição financeira dos colaboradores, ou reinvestir e trazer novas tecnologias para a empresa. Então isso é importante demais. Eu acho que o FM, fazendo a gestão acirrada de custos,
é garantir a vida da empresa, é garantir a perpetuação do negócio. Então, acho que não tem outro caminho. Acho que é tecnologia, gestão de custos, empatia com as pessoas e o resultado vai aparecendo, né? Ricardo, fantástico. Você é um profissional que tem 20 anos de experiência e passou principalmente por algumas eras, alguns momentos marcantes, né? E eu queria aqui que até que você compartilhasse um pouquinho, né? Até com um momento de inspiração, com novos jovens que pensam em ingressar na carreira, com profissionais que estão há muitos anos principalmente. O que é necessário na sua visão para ser um bom FM? Quais são as competências, características e atitudes, muitas vezes, né, que um bom FM ele tem que ser? Tem que ser um cara detalhista, tem que ser um cara uma pessoa que tenha facilidade de comunicação, que goste de pessoas, como eu falei logo lá no começo. O que te encanta é gostar de pessoas, né, porque você vai cuidar delas. Né, então é ser empático. Eu sempre falo para todo mundo, nunca parar de estudar. O gestor de FM nunca pode parar de estudar, porque a área de FM ela acaba englobando uma série de outras áreas que não é a sua de formação. Por exemplo, eu sou engenheiro eletricista, mas tem que cuidar de ar-condicionado, tem que cuidar de limpeza, tem que cuidar de mobiliário, tem toda a parte de obras, reformas, mudanças de layout que estão dentro do nosso cenário. Tem que cuidar da parte de tecnologia, porque como é que você traz a tecnologia, como é que você melhora? Então hoje você tem Big Data, tem IoT, então você tem que trazer tudo isso para o seu dia a dia. Então é ler bastante, é participar dos eventos da área, é criar uma rede com outras pessoas de outras empresas para ter um network e fazer um benchmark do que pode ser feito na sua, aprender coisas novas. Às vezes a solução de alguém em um outro segmento pode se encaixar muito bem na sua, com alguns ajustes. Então eu sempre falo assim que aprender com os meus erros dói demais. Com os erros dos outros dói um pouco menos. Então faça o benchmark, aprenda com as pessoas que já brigaram, que já bateram cabeça e que estão com um caminho mais evoluído do que o seu. Não é demérito para ninguém perguntar, tirar dúvidas, se aproximar. É assim que a gente vai se construindo e vai se tornando um profissional melhor. É tirando dúvida, estudando e trazendo as características de empatia, de buscar sempre o melhor. Fantástico. Essas são competências importantes que o Ricardo Barros trouxe para nós aqui com uma grande reflexão. E Ricardo, eu queria também que você compartilhasse, tendo pessoas no centro e o ato de servir, né, sempre estar aberto, ele é uma característica importante, como você compartilhou, né? E eu tenho certeza absoluta que um bom FM ele tem que ter uma rotina alinhado à disciplina, né? Como que você pode falar um pouquinho, como que a rotina de um FM, o dia a dia, tem algo que é uma rotina clássica ou não? Na verdade, eu acho que muda um pouquinho de segmento para segmento, mas eu sempre falo assim que é olhar os seus indicadores logo pela manhã, né, saber como é que eles estão, se os chamados foram atendidos, se a limpeza tá de acordo com aquilo que foi feito, se tiver a condição de fazer uma ronda no empreendimento que você está, para ter a visão do que está acontecendo, se de verdade os números estão refletindo com aquilo que está acontecendo em campo, né? Se conseguir de manhã fazer um bate-papo muito rápido com o seu time, e aí a tecnologia é importante, porque quando você está em muitos sites, você não consegue trazer a pessoa que está no Rio Grande do Norte, na Bahia, no Rio de Janeiro, para São Paulo todos os dias para conversar, ou você estar lá para conversar com eles. Então, uma reunião rápida de alinhamento para bater alguns principais pontos e entender aonde você pode ajudá-los no dia a dia, né? Eu sempre me coloco nessa posição, né? O que eu posso fazer para o meu time? Em que condição eu posso te ajudar hoje? O que você precisa para facilitar o seu dia a dia? Né? Eu estou aqui para facilitar, não estou para criar empecilhos. Eu preciso de entregas? Preciso. Mas de que maneira que eu facilito o seu dia? Né? Então, na parte da manhã, é essa, acho que a linha geral que eu acabo seguindo. Acho que boa parte dos gestores de FM também. E talvez até muito mais por instinto do que qualquer outra coisa. Você não acha isso muito nas literaturas ainda hoje, né? E aí na parte da tarde eu sempre falo que eu gosto de tirar muito um tempo para entender como o meu cliente final e os meus terceiros estão se sentindo, né? Então é saber como é que os gerentes das áreas pares, os diretores das áreas pares estão
percebendo o trabalho de FM, percebendo como o ambiente de trabalho está respondendo para ele, com que velocidade, com que condição, se os chamados ou com as necessidades estão sendo atendidas. Né? Então isso é importante, é um driver que te dá um direcionamento importante para a tomada de ação. E de novo, para saber se os seus KPIs, seus SLAs estão refletindo de verdade o que está acontecendo. Com os terceiros eu sempre falo que eles são parte do meu time, o resultado deles é o meu. Então eu não estou lá só para cobrar todo dia, eu também estou para tentar ajudar e facilitar o dia a dia para que ele possa desenvolver o know-how dele, o expertise dele da melhor maneira possível. No final das contas, eu não quero atrapalhar a vida do terceiro, eu quero que ele evolua dentro da empresa, que ele possa crescer junto com a gente. Né? Se eu puder desenvolvê-lo, ajudar nesse desenvolvimento e se puder ter uma troca, melhor ainda, né? Se puderem ajudar o meu time a crescer, me ajudar a crescer, melhor ainda. Então eu sempre tento tirar um tempo para fazer essas ações e depois olhar os meus números ali, como é que estão, onde é que traçar as estratégias no final do dia, já para a próxima etapa aí no dia seguinte, já ir atacando de novo. Muito bom, Ricardo. Ricardo, e agora eu queria aproveitar também, eu sei que nesses 20 anos de carreira, com certeza projetos fazem parte do dia a dia, né, das entregas, e tenho certeza absoluta que foram muitos projetos. Projetos, né? E desafios, né? Porque alguns eu falo que não são só projetos, né? São desafios grandes aí e que permeiam o nosso dia a dia. E o mais legal disso tudo é que quando você fala em desafios, eu até imagino muitas vezes algo que nunca foi feito ou um desafio novo. Nossa, como é que a gente vai fazer isso? Né? Queria que você compartilhasse aqui talvez 1 ou 2 projetos na sua carreira que foram marcantes, impactantes, né? E que contribuíram na sua formação, no seu desafio, na entrega e na companhia como um todo. Eu vou falar um primeiro que foi uma empresa de call center que eu trabalhei, a penúltima, e que mudou, acho que a minha vida profissional também. Então foi um projeto de eficiência hídrica, no qual a gente estabeleceu uma parceria com uma empresa e trabalhava através da eficiência. Então, quanto mais economizava, mais todo mundo ganhava. A gente dividia a economia. Todo o projeto era financiado pela empresa. E aí a gente fez uma POC em um dos sites, levantando as últimas faturas, entregando as oportunidades de número de economias, fator K e outros itens de contrato de demanda, né? Mas depois foi fazendo toda a parte física mesmo, arejadores. Na época eram poucas empresas que faziam isso lá no começo ali de 2012, 2013, colocando arejadores, colocando chuveiros automáticos, torneiras hidromecânicas, botões dual flush para as válvulas de descarga com 3 e 6 litros, e fazendo todo o monitoramento online da sua entrada, sistema de caça-vazamentos. Então foi todo um trabalho bem estruturado. O primeiro site que a gente implantou foram quase 2 meses para poder implantar, que foi essa POC, e o resultado foi fantástico, né? No primeiro mês pós-implantação, a redução foi de 53%. Uau! Então, já vamos virar para os demais sites, né? Já tratamos um aditivo contratual para as demais unidades e entramos, e depois de 6 meses eu recebi minha primeira promoção nessa empresa para ser gerente da área, e o projeto também foi levado como um projeto de sustentabilidade aqui no Brasil e foi premiado na matriz lá na França como o melhor projeto de sustentabilidade naquele ano. Então foi muito legal assim, de ter o seu nome divulgado lá, porque você conduziu o projeto, e também teve toda a parte de valoração dentro da empresa, né? Então eu saí de coordenador e virei um gerente de área. Todo o time acabou recebendo ótimos feedbacks, porque todo mundo acabou participando quando era o seu site, então era um sponsor ali responsável pelo projeto dentro do seu prédio. E eu acabei ao longo do tempo fazendo esse mesmo projeto em todas as empresas que eu passei, porque normalmente a gente acaba olhando muito para energia elétrica, que são altos valores e que acaba tendo um investimento muito alto, e esse em questão não, era algo que estava lá escondidinho, que era água, ninguém olhava tanto, e trouxe resultados abruptos. Eu lembro que nos primeiros 3 anos de projeto, a gente economizou água suficiente para abastecer São Caetano do Sul por 9 meses. Uau! Então assim, era muita água desperdiçada. Então a gente estava falando de um ambiente de call center aí na época com 12, 13 mil pessoas,
consumindo água todos os dias, o tempo inteiro, né? Então foi um projeto bem significativo aí que trouxe ótimos resultados aí ao longo do tempo. Eu saí da empresa tem 2 anos, a parceria continua desde 2012 até hoje lá com a empresa em questão e funcionando super bem e trazendo ótimos resultados até hoje. Ricardo, é fantástico. Eu acho que você compartilhar um pouquinho mais de como a FM ele pode ser estratégico, é claro que esse projeto trouxe competitividade, eficiência operacional para a empresa e o quão difícil é as empresas se tornarem cada vez mais competitivas, né? E aí um outro assim que não foi um projeto, mas foi um desafio. Em fevereiro de 2019 nós tivemos em São Paulo uma das maiores chuvas históricas, né? E a matriz da empresa fica ali na Marginal Tietê, perto do Cebolão ali, no Business Park. E tivemos uma inundação completa do condomínio, não só das áreas da empresa. E aí, foi acho que aquela questão que a gente vem falando ao longo do tempo aqui da interlocução, da comunicação das áreas, da participação, da gestão de FM, né? E a gente precisava colocar a empresa para funcionar no dia seguinte. Na verdade, no mesmo dia a gente já teve que deslocar as pessoas para os outros sites onde não teve risco de inundação, tratar para retirar toda a água do ambiente, desligar toda a parte elétrica, remover carpete, porque ainda tinha trechos com carpete, fazer a recuperação da pintura, higienização do espaço. E aí foi todo aquele processo de parceria com a área de suprimentos, com a área de tecnologia, com as empresas terceiras. Então, imagina num prédio de 25 mil metros quadrados, você está com mais ou menos 160 pessoas trabalhando ao mesmo tempo para recuperar todo o ambiente, para que no dia subsequente, 8 horas da manhã, as pessoas pudessem voltar a trabalhar como se nada tivesse acontecido. E foi de verdade que aconteceu. A gente conseguiu colocar 5 empresas de limpeza, mais 3 empreiteiras, e o bom relacionamento com todas elas facilitou muito, porque eu ia ligando, a Fabiana de suprimentos, sei lá, que é parceira pro resto da vida aí, ia ligando e a gente ia chamando as empresas e as pessoas se ofereciam para ir trabalhar com a gente, para tentar colocar tudo funcionando de novo. Então mostra de novo que o relacionamento com seus parceiros, o respeito que você trata os seus parceiros, faz com que em algum instante que você precise isso seja recíproco, né? Então todo mundo veio de mão dada, veio trabalhar juntos. Eu até mandei para Carolina, né, uma história, né, que foi nesse dia a gente acabou ficando sem diesel, porque estava sem energia, os geradores rodando há mais de 8 horas. E aí foi mais ou menos que vivendo na pele, né, para se dizer assim, o meu CFO na época, o Fábio, um abraço, ele falou: cara, a gente precisa buscar diesel. E o meu carro era um sedã e o dele era um SUV. Eu falei: o meu não anda nessa aguaceira não. E ele falou: então vamos no meu. E a gente foi saindo e as ruas inundadas e pega a contramão e sobe em cima de calçada, né? Até que a gente conseguiu achar um posto, abastecer os tanques de diesel, levou para a empresa. Aí ele falou assim: nossa, né, cara, é assim que funciona quando é você que tá aqui? Eu falei: é mais ou menos assim que funciona pro nosso time, né? Então, de novo, foi legal porque teve aquela coisa da empatia ali, dele enxergar qual era a dificuldade toda, mas também, por outro lado, dele arregaçar as mangas e trabalhar junto com a gente como se fosse mais uma pessoa do time. Não se colocou como um diretor, mas sim como alguém que estava lá para ajudar, assim como foi as outras áreas, como eu falei, de suprimentos, o pessoal de precificação, de RH, foi todo mundo ajudar a restabelecer a empresa naquele dia. Ricardo, eu vejo assim, olha que grandes aprendizados você compartilhou conosco, de postura, né? Quando você fala de estabelecer bons parceiros, né, e não fornecedores, é fundamental, né? Estar próximo, estar conectado, alinhado, porque são nesses momentos que você precisa, né, de bons parceiros para você poder transformar e entregar algo que vai além, né? Eu fico imaginando, assim, muitas empresas estão passando um processo, principalmente agora, de mudar os seus escritórios, em repensar os seus espaços, e eu vejo o desafio que é, né, seja em ter produto disponível, equipamentos, uma série de estruturas. E tudo que você teve que passar do dia para a noite ali, né? para fazer acontecer, 160 pessoas, a comunicação entre as áreas. Não, e tem um outro detalhe, né? Eu brinco aqui, né, que tem que ter uma outra coisa, né? Para quem tem um relacionamento, é casado, ainda tem toda a parte da família, porque você
quando você pula, né, nesse segmento, os chamados são diversos. À noite, sábado, domingo, eu falo assim que os programas sempre escolhem os horários no qual você está programado para fazer alguma coisa com a família ou para você, né? Então, é domingo, é sábado, é um feriado. E aí, como a pessoa que está do seu lado não entende tudo isso, se ela não é do mesmo segmento, né? Então, ter uma parceira que entende o seu lado, que está ali junto contigo, é extremamente importante, né? Então, eu acho que eu, graças a Deus, eu acertei ali, né? Que ela acaba entendendo, já foi até algumas vezes comigo para poder falar assim, não, vou lá junto com você, né? Então, ia lá junto, lá falei assim, não, eu fico aqui no carro, se precisar de alguma coisa eu te ajudo, que eu sei que eu não posso entrar, mas eu não vou te largar lá sozinho, vamos lá, porque se precisar, você me chama. Então, isso é muito legal e eu já vi isso acontecer com inúmeros pares meus em outras empresas, né? Do filho junto, da esposa junto, do marido junto, né? Então acaba todo mundo comprando a ideia ali, né? Ricardo, muito bacana você compartilhar e falar um pouco da família, né? Você trouxe aqui, logo no começo, falando um pouco do papel da igreja, que foi talvez ali a sua... a faísca para que tudo acontecesse, né? Tendo ali alguns desafios, algumas oportunidades do voluntariado, até chegar os dias de hoje. A família tem um papel super importante, né? E eu vejo que uma das características que o FM ele tem na sua essência é a visão de dono, porque é a capacidade que ele tem que assumir riscos e fazer acontecer e ser responsável por tudo aquilo, né? E ter a família no centro, apoiando, tendo conversas claras, transparência é muito importante. Sim, eu acho que fazendo até um link, né? Você falou assim, sendo transparente, sendo claro, né? É até a maneira como você acaba tratando as pessoas que estão ao seu redor, o seu time, os seus parceiros de trabalho ali, que é mostrar, pô, a gente precisa chegar aqui, o melhor caminho que eu entendo hoje é esse, mas ó, se vocês entenderem que tem uma oportunidade melhor, levantem o braço, dê um grito, porque a gente corrige o barco aqui o tempo inteiro. Eu sempre falo assim, né, que não existe feedback para daqui 30 dias, para daqui 2 semanas, né? Feedback é o tempo inteiro. Às vezes você tá numa empresa que ela é tão grande, mas tão grande que qualquer manobra ela é muito demorada você para corrigir. Então vai corrigindo o tempo inteiro, todo dia, toda hora, para que fique bem alinhado. E você ser transparente com a maneira de trabalho, você ser transparente qual é o resultado que se deseja alcançar, é super importante. É o mesmo jeito que você tem que tratar as suas coisas com a família, né? Tem que ser transparente, tem que ser dedicado, mostrar quais são os objetivos e seguir em frente juntos. Ricardo, fantástico, Ricardo. Tô adorando o nosso encontro aqui, né? A nossa conversa e muito feliz aqui da gente poder promover a abertura do nosso Fala FM, trazendo a sua história, trazendo os seus aprendizados, um pouquinho dos seus conhecimentos, né? E com certeza o grande objetivo aqui é trocar essa experiência, compartilhar e contribuir também com muitos profissionais, né? Então estamos muito felizes. Não, eu também estou gostando bastante de poder trazer algumas histórias aí da minha vida e poder ajudar outras pessoas também a se inspirarem a ser FMs aí, os jovens que estão entrando na área agora e que tem um longo caminho para trilhar, aqueles que têm a mesma faixa de idade ou que estão ao mesmo tempo também de ter oportunidade de se identificar com algumas histórias, com algumas situações, né, que eu tenho certeza que todos eles devem ter em algum momento alguma história de sufoco, alguma correria, algum desafio, um grande projeto também que deu um super resultado e que deu um salto na carreira por causa desse projeto, né? Ricardo, adorei, foi muito bom. E tudo que é bom passa rápido demais, né? E eu queria, inclusive, você que está do outro lado, assistindo um pouquinho mais a jornada do Ricardo Barros, que você esteja aqui conosco, né? Fique à vontade para você vir aqui, vai ser uma felicidade muito grande em poder compartilhar o seu projeto, o seu case, a sua história, a sua jornada, aquilo que você acredita, né? As competências. Ricardo, que dia, que momento, estou muito feliz. Eu também, e eu vou propor um desafio aqui, né? Eu acho que a gente podia, em algum instante, fazer uma dobradinha, trazer mais um FM, colocar aqui do lado para poder trocar uma figurinha melhor, poder contar algumas histórias que foram interações que a gente foi discutindo ao longo do tempo. Falei assim, nem falo de mim, mas de outras pessoas também, né? Então, acho que dá para fazer uma coisa bem legal. Ricardo, adorei e olha, se prepare que nos próximos episódios teremos novidades. Muito bom.
Ricardo, queria aqui que você deixasse a mensagem final. Fique à vontade para falar da sua família, o que você quiser, é uma grande honra. Bom, primeiro eu agradecer a NetGlobe aí pelo espaço, né? Acho que é fantástico. O FM estava precisando de verdade de um espaço em vídeo para poder falar, um podcast para as pessoas poderem estar acessando informações e de uma maneira descontraída, leve, num tom de bate-papo mesmo. Acho que isso é super importante. Quero agradecer às pessoas que passaram na minha vida profissional e que me enriqueceram muito, né? Que foram exemplos e que mostraram para mim quais eram as melhores maneiras de fazer, como tratar as pessoas da melhor maneira, como enxergar os terceiros como parceiros de verdade e não só como um fornecedor qualquer de serviço. Agradecer a minha família, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, a minha esposa aí pela paciência e por estar do meu lado sempre, né? Então acho que é isso, acho que é uma oportunidade única de estar aqui. Então você FM que quiser e puder, entre em contato, venha participar, que é muito gostoso, é super enriquecedor, dá uma alegria mesmo de poder estar dividindo isso. Acho que o FM ele tem muito desse lado, né? Ele gosta de dividir, de participar as pessoas naquilo que ele faz. Então é só mais um espaço para a gente poder fazer isso. Ricardo, muito obrigado, estamos muito felizes. O Fala FM só está começando e se prepare. Um grande abraço, muito obrigado. Você que está curioso em conhecer um pouco mais a NetGlobe, entre no nosso site www.netglobe.com.br e vai ser um grande prazer. Um abraço e até a próxima.